Olá, estamos de volta com mais um podcast do GOSC. Hoje nós iremos entrevistar um ex-grão-mestre que fez grandes mudanças no Grande Oriente de Santa Catarina. O irmão Avelino vai apresentá-lo a vocês. Obrigado, Sereníssimo. Então, o nosso convidado é nascido em 28 de novembro de 1942. É natural de Curitibano, Santa Catarina. Na vida profana, foi fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, onde, no setor de fiscalização de tributos, ocupou cargos de relevante importância. Atuou também como empresário do ramo de comércio exterior. Iniciado na maçonaria em 7 de abril de 1973, na loja Luz e Verdade, número 3, ao oriente de Joinville. Colaborou com a fundação de diversas lojas por todo o estado, sendo membro ativo das lojas Lédio Martins, Lealdade, Ação e Vigilância, Seixas Neto, Estrela do Mar, ocupando diversos cargos nessas e em outras oficinas. Em sua trajetória maçônica, ocupou cargos de destaque, entre eles o de acadêmico benemérito da Academia Maçônica de Letras do Distrito Federal, artesata do capítulo Regeneração Catarinense, assessor do grão-mestrado no período de 1980 a 1981 e grão-mestre adjunto do Grande Oriente e Santa Catarina de 81 a 84. No dia 20 de junho de 1987, tomou posse como novo grão-mestre eleito do Grande Oriente de Santa Catarina, durante a 8ª gestão desde a fundação dessa potência. É uma honra receber aqui hoje, no nosso episódio do GOSCcast, o irmão Francisco Vadi Nozar de Melo. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu agradeço aos irmãos pela cortesia, pela gentileza de terem convidado para nós conversarmos um pouco, e estou à disposição para aquilo que desejarem que eu responda. Irmão, a nossa jornalista, a Rafaela, fez uma pesquisa sobre o seu grão-mestrado. E ela pontuou alguns itens que gostaríamos de trazer à tona hoje novamente. Entre eles foi que a instituição da política de orçamento e captação na potência. Naquela época o GOSC era refém de doações. Como é que o irmão implementou isso? Na verdade era um processo um pouco arcaico, mas era de acordo com as necessidades da época. Nós tínhamos em torno de 26, 27 lojas em todo o estado, e naquela época as lojas espontaneamente faziam essa contribuição, embora era proporcional ao número de obreiros, e nós sentimos a necessidade de fazer um orçamento efetivo das receitas e despesas do Grande Oriente. E estabelecemos de uma maneira um pouco, eu diria assim, não convencional, de que todas as lojas deveriam ser responsáveis pelo pagamento dos obreiros, e ela por si passaria a cobrar. Foi aí que nós conseguimos, então, recuperar uma porção de valores que ficavam pendentes. A partir daí, foi feito o plano orçamentário, e acho que até hoje continua, talvez com algumas mudanças, né? Uma coisa tão natural hoje para nós, essa contribuição via lojas, que foi uma grande mudança naquela época. Sim. Assim como foi a grande mudança, a vinda do GOSC, aqui nós estamos hoje, a sede atual do GOSC. Irmão, lembra como é que foi chegar até aqui? Bom, eu lembro, não sei se saberia contar com detalhes, mas o GOSC funcionava na rua Vidal Ramos, na loja Regeneração Catarinense. À época, nós éramos vinculados ao Grande Oriente do Brasil. E durante algum tempo, alguns anos, ela ficou na Regeneração Catarinense, e em um determinado instante, em função da cisão que houve, pediram a nossa retirada de lá. Quando nos retiramos, nós não tínhamos realmente lugar. Foi quando eu tinha um escritório na rua Teresa Silveira, um prédio que não me ocorre o nome, mas era na esquina com a Deodoro. E esse prédio, essa sala, pertencia ao Elias, se não me engano o nome dele, que era sogro do nosso irmão Edgar Raul Sais. Ele nos cedeu
enquanto não tivéssemos um local adequado para funcionarmos. Embora funcionou de uma maneira bem modesta, né? Sem a organização necessária. Em seguida, nós conseguimos, com um irmão nosso de Tubarão, Cláudio Honor, também não lembro, um médico de Tubarão, que nos cedeu uma sala nova, inclusive, na Rua Deodoro, onde hoje é ao lado do BESC, se não me engano, ali, na sobreloja. E ali funcionamos durante alguns anos. E, naturalmente, ali tem um ponto interessante, é que alguns irmãos foram que patrocinaram a instalação do Grande Oriente. Até então, porque ele não tinha mais nada, tinha os móveis velhos que trouxemos do Grande do Brasil. E aí, então, os irmãos, à medida do possível, deram cadeiras, ou deram mesas, ou deram a pintura, e foi feito dessa maneira. Posteriormente, nós saímos dali e viemos para cá, para a rua... Rua dos Ilhéus, esse edifício que nós estamos. Quando viemos para cá, era uma sala só. Nós só tínhamos a sala da frente e eram alugadas, as duas salas alugadas. Uma era da hora de trabalho e a outra não me ocorre de quem era. A hora de trabalho nos cedeu, o Grande Oriente naquela época passou a pagar o aluguel e montamos um novo escritório, né? Também da mesma forma. As divisórias, nós da diretoria dividimos o valor e fomos pagando, colocando aí. Tá? Depois também alguns móveis também foram por doação de irmãos. Na verdade, sim, tudo que o Grande Oriente tinha até aquela época era tudo doação. Tá? Posteriormente, na gestão do Samuel, ele comprou uma sala que era da hora de trabalho, que é aquela sala dos fundos. Em seguida, algum tempo depois, foi adquirida essa sala que nós nos encontramos no momento. O valor, nós recebemos uma doação do governador Esperidião a mim, e o secretário, que na época era o Celestino Saquete, acho que era. Celestino Seco. Eles, então, através dele, o Esperidião fez a doação, na época, se não me engano, 30 mil reais, uma coisa assim, eu não lembro exatamente. E o que tem aqui, na época, claro, não eram esses móveis, não era isso, mas foi feito com muita contribuição, muita colaboração dos irmãos aqui de Florianópolis, das lojas daqui, e pouco foi contestado, era no começo algumas lojas que achavam que não precisavam fazer isso e tal, mas enfim, nós bancamos o negócio aqui e aqui estamos. Tá? Essa foi assim a forma de chegarmos aqui nessa sede. Eu vou aproveitar o gancho então, irmão, que nós temos aqui na sala do grão-mestre uma pintura do Tirelli. Ela foi pintada na parede, ou seja, perfeito, ela não pode ser removida. Como é que foi essa pintura? Como é que nasceu isso? Foi um projeto ou veio um acaso? Não, foi um acaso, O Tirelli estava aqui conversando comigo e ele olhava e disse, mas está tão pobre isso aqui, vamos dar uma melhorada nessas paredes aqui e tal. Aí eu digo, por que eu não posso fazer só se você nos ajudar? Ele disse, não, eu vou fazer agora. E ele pegou uma caneta, um lápis, uma coisa, e fez, naquele momento nós estamos lá. Então ele fez esse desenho todo, depois ele finalizou. Mas foi assim, uma questão espontânea, e foi a vontade do Tirelli mesmo, né? O Tirelli, já comentei com vocês, mas foi um grande tapeceiro, tá? Ele morava na Lagoa, não sei se ele é vivo ainda, mas era um artista reconhecido internacionalmente. Então, essa inscrição, esse quadro está na parede, tem um valor inestimável. Movelino. Bom, Vadir, nas pesquisas também que a gente efetuou, que a Rafa nos ajudou a fazer, está lá também que o irmão providenciou uma reforma administrativa no GOSC, à época da sua gestão, criando aí uma nova metodologia de trabalho e algumas adequações necessárias no comportamento de cada setor dentro do grão-mestrado. O irmão pode nos falar como foi isso à época, lembra disso?
Bom, nós tínhamos uma administração, né, com alguns irmãos que compunham a administração. E dentre eles, tinha alguns assim, mais ligados à área administrativa. Então sugeriram que a gente fizesse uma reformulação. Já que tínhamos feito um plano orçamentário, fizéssemos também uma reanálise da situação administrativa. E naquela época, eu não vou citar nomes alguns, porque eu posso cair no gafe de esquecer deles aí. Mas era aquela administração, então foi repensado, na verdade, isso aí, cada um contribuiu um pouco. Tá? Fomos buscar também uma gráfica que tinha aqui também do irmão nosso, e a papelada toda ele fez, de acordo com aquelas... utilizado um sistema do MRP, depois foi feito alguns estudos aí a respeito, e os documentos e a forma de administrar foi em decorrência exatamente daquele estudo que chamou-se Metodologia de Resolução de Problemas. Foi aí que nós usamos e até serviu posteriormente para alguns seminários que nós chamamos de SEO, Seminários de Estudos e Orientação Maçônica. Olha só. E houveram várias reuniões e dali então conseguimos trazer bastantes informações para essa administração. Esses seminários eram feitos aqui em Florianópolis? Foram feitos em Florianópolis, foi feito em Chapecó, foi feito em Lages, teve, não sei se foi em Joinville, eu não tenho certeza agora mais, mas esses lugares houve. Até depois ele adquiriu uma outra dimensão, que foi transformada em IPEP, Instituto de Pesquisa, Estudos e Promoções de Eventos, que nós saímos então apenas do corpo da maçonaria e passamos a receber também visitantes não maçons. E nessas ocasiões tínhamos então um apresentador, aí depois geralmente era o Tacílio Schiller, o falecido irmão Tacílio Schiller, que usava todo o seu conhecimento para apresentar à sociedade catarinense algumas particularidades sobre a história de Santa Catarina, sobre alguns vultos catarinenses, e foram poucos os eventos, mas foram muito importantes para a maçonaria se tornar conhecida. Isso fazia parte do esquema político que nós mudamos, que até então a maçonaria ela era muito mais fechada, e nós resolvemos, nossa administração, agir politicamente, não política partidária, mas politicamente no sentido de integrar nosso trabalho com a comunidade. Então essa foi mais uma das situações que nós criamos para nos comunicar com a sociedade, trazendo algum conhecimento e a simpatia também da maçonaria, que até aquela época não era muito conhecida. Bom, irmão, antes de nós passarmos a sua experiência na Comab pelo Brasil, eu queria falar um pouquinho mais dessa integração da maçonaria catarinense. Hoje os grãos-mestres do GOB, da Grande Loja e do GOSC mensalmente se reúnem. Almoçam juntos, conversam durante a tarde para falar sobre assuntos de interesse da maçonaria catarinense. Mas o irmão veio logo após a cisão de 73. Como é que foi o primeiro encontro, onde se encontraram pela primeira vez os três grãos-mestres pós-cisão? Agora, preciso... A primeira reunião com os grãos-mestres, na verdade, foi o tempo que era parece-me, agora não tenho certeza, era o Lunardelli, o Abelardo Lunardelli, da Grande Loja, o Elmo Bittencourt, do GOB, e eu, no caso, representando o Grande Oriente. Nos reunimos, se não me engano, não tenho certeza, foi no almoço no Flop Hotel, onde resolvemos iniciar um processo de aproximação, porque até então, algumas lojas, principalmente no interior, havia uma discriminação, porque uma era regular, outra era irregular, e algumas colocações assim que não eram muito agradáveis. Com essa aproximação que nós tivemos, nós conseguimos, então, aproximar as lojas. E aqui em Florianópolis mesmo foi um pouco difícil até para ter essa aproximação, porque alguns irmãos de uma das lojas, de diversas potências, eles achavam que tinha as lojas mais regulares do que outras, potências mais regulares que outras. Mas depois de algum tempo de
de conversa, inclusive naquela reunião que você esteve presente, o grão-mestre esteve presente. Ali foi o primeiro evento público que nós realizamos juntos, foi um jantar de 24 de junho, né? 24 de junho, e que reuniu, foi em torno das 400 pessoas, né? Que eu tive a honra de presidir aquela reunião. Quando o irmão fala desse primeiro jantar, que reuniu as três potências, eu ainda não era maçom. Eu estava pro lado de fora cuidando do trânsito. Eu era segundo-tenente da Polícia Militar. Certo. O jantar foi feito no quartel do Comando-Geral da PM e eles fecharam a praça, né? Em frente ao quartel para estacionar os carros. E foi muito bom ver todos aqueles maçons na época, que eu não sabia nem o que era. Eu era o segundo-tenente. Perdão, eu havia esquecido. Tranquilo, meu irmão. Mas é interessante o irmão falando, eu que sou da área de administração, né, vem na cabeça da gente que o irmão se preocupou com diversas áreas, né, com a estrutura física da potência, estrutura administrativa da potência, com o marketing, com a integração com as outras potências. Deve ter sido realmente um desafio muito grande. Parabéns, é muito prazeroso a gente ouvir a história de quem acabou fazendo ela num momento importante. Tantas coisas que eram necessárias foram executadas, né? O projeto, como eu falei anteriormente, surgiu da comunidade, que foram aqueles C11 que a gente realizava, o Seminário de Estudo da Ação Maçônica, sendo que o último que realizamos foi na Escola de Formação de Hospitais de Soldados da Polícia, oficiais da Polícia. Foi lá o último que nós realizamos. Dali é que saiu efetivamente um projeto que até então só tínhamos delineado. O irmão teve também na Comab. E o irmão, antes de se chamar Comab, era Colégio dos Grãos-Mestres. Perfeito. O irmão foi o último presidente do colégio, então o primeiro presidente da Comab. Como é que foi essa transformação? Não bastou transformar o GOSC, teve que transformar o colegiado também. São coisas que a gente, em determinado instante, sei lá, vê uma luz qualquer e nós estamos vivendo um problema, que no meu entendimento era um problema, e foi apresentado por ele e outros irmãos, naturalmente, que, como se tratava de Colégio dos Grãos-Mestres, não tinha uma personalidade jurídica. Nós precisamos criar uma personalidade jurídica. Então, nós estávamos numa reunião em Brasília, aquele tempo as reuniões eram em Brasília, não eram localizadas, depois é que surgiram em vários estados, mas era em Brasília, ou melhor, nós fazíamos em Brasília uma e outra no estado, que reivindicava para patrocinar. E naquela época, o grupo de grãos-mestres estavam lá, nem todos, mas alguns, talvez a maioria, não lembro mais, mas pelo menos aqueles que mais influentes estavam lá, e se resolveu então mudar a figura, transformar o CPF dos grãos-mestres para o CNPJ do Colégio de Grãos-Mestres. E nessa oportunidade foi aceito por todos, toda a comunidade, eram 10 grandes orelhas, se não me falha a memória daquela época, que foi constituído. Houve assim a indicação minha temporária, acabei ficando mais um tempo, que em seguida foi o Raimundo do Maranhão, o grão-mestre Raimundo do Raimundo, esqueci o sobrenome dele. Mas, enfim, a partir dali é o que nós temos hoje, né? Graças a Deus aí tá. Inclusive, o irmão foi homenageado aí pela Confederação Maçônica Brasileira no ano passado, na ocasião do aniversário da Confederação, porque o irmão foi um dos irmãos que, além de ser presidente, conduziu aí ainda na época do Colégio de Grãos-Mestres, né? Nós trouxemos aí o troféu e vamos fazer, o Sereníssimo vai fazer a entrega do troféu para o irmão. Não aproveitar. Da homenagem, né? O irmão vai ficar sentado por causa das câmeras, fica mais fácil. Mas depois eu lhe dou um abraço. Tá bom. Na última reunião da Comab, foi realizada uma homenagem ao irmão, o irmão não estava presente, e somos o portador do troféu, que passamos à sua mão por ter sido presidente da Comab. Recebo com muita honra e gratidão.
Então, o irmão também, justamente aqui nós tínhamos uma pergunta que estava justamente conectada com isso, né? O irmão esteve à frente do antigo Colégio dos Grãos-Mestres no ano de 89, foi isso, né, irmão? 89. O GOS que sediou também nessa época, em Florianópolis, um congresso de grãos-mestres da maçonaria brasileira. Perfeitamente. E durante esse evento foi elaborada a chamada Carta de Santa Catarina, dirigida aos maçons brasileiros. Eu gostaria que o irmão explicasse para a gente aí o que foi esse documento e qual é a importância dele à época, qual era a importância dele à época, né? Bom, eu comentei há pouco que nós, naquela nossa administração, na época, nós resolvemos dar uma conotação um pouco política. E Santa Catarina estava, como ainda continua, sofrendo alguma discriminação com relação às vias de transportes, rodovias, má conservação e falta de rodovias. E nós fizemos uma carta encaminhada ao presidente Sarney, José Sarney, e entregamos a ele pessoalmente, reivindicando para que desse mais atenção ao estado de Santa Catarina. Nessa oportunidade, sei que ele nos recebeu, eu não lembro mais o nome dos nossos irmãos lá, e que nos conseguiu audiência. Eu não diria que resolveu o problema, mas eu acho que foi olhado de Santa Catarina de outra maneira nessa ocasião, até que porque se começou a mexer um pouco mais na 101 e outras rodovias aí, a gente não sabe qual a intensidade desse resultado, mas, enfim, foi uma ação que nós resolvemos fazê-la. Falando em ação que fizeram, o irmão participou também ativamente da nossa Constituinte. Sim. Como é que chegaram ao momento de assim, vamos convocar uma Constituinte? Na verdade, eu não lembro exatamente como aconteceu. Inclusive, nós estávamos, mas vou tentar recuperar a memória. Nós estávamos numa das reuniões do C1, lá no Clube dos Sociais. Era na Academia da Polícia Militar. Academia da Polícia Militar. E nós chegamos ali e teve alguns desentendimentos sobre a legislação maçônica e tal, e surgiu de algum dos membros ali, então a ideia de que nós fizéssemos uma Constituição, em vez de ficar com aquela Constituição antiga, que já estava superada, etc., fizéssemos uma nova Constituição. E, de fato, foi aprovado, e a partir daí, não sei se alguém tem interesse como é que foi desenvolvido, sim, mas a partir daí nós combinamos com os veneráveis que estavam presentes, e naturalmente os que estavam ausentes mandou uma correspondência, ou mantivemos um contato telefônico, que nós faríamos então essa Constituição. Mas queríamos ouvir toda a comunidade maçônica, para saber exatamente como ela se desenvolveu e quais os resultados, né, que a maioria foi votado, artigo por artigo. Mas foi da seguinte maneira: nós fizemos reuniões em várias regiões e convidávamos as lojas da região para juntos formarmos um colegiado para discutir essa nova Constituição. Levamos uma minuta e foi alterando, até que finalizamos com a Constituição, que eu acho que até hoje ela teve pouca alteração, quase nada, né? Nenhuma, né? Então, surgiu exatamente do âmago, do coração de toda a comunidade nossa, então, que está. Que bom, o irmão sempre presente nas mudanças. Pois é. Irmão Valdir, o irmão, dá para ver a preocupação do irmão da atuação do maçom na sociedade, né? Com todo o conhecimento adquirido dentro da loja, ajudar na sociedade. E o irmão é escritor, né? Inclusive um dos livros do irmão, Repensando 2, é isso? Tem. O último foi... Repensando 2 é um dos livros que eu tenho e gosto muito daquele livro, justamente porque o irmão fala ali, coloca na sua mensagem, deixou na literatura também essa missão do trabalho da maçonaria junto à sociedade, né? Gostaria que o irmão falasse um pouquinho dessa parte da literatura, quantos livros são, como é que é esse processo de escrever para deixar registrado todo o seu pensamento para os irmãos maçons que vão poder eternamente ter acesso a esse seu pensamento.
Olha, os irmãos proporcionaram essa oportunidade para mim poder transmitir aquilo que eu aprendi, que eu ouvia, e coloquei no papel, né, por aquilo que eu imaginava. Tem algumas opiniões pessoais minhas, né, mudando um pouco do foco do que estava propagando na época. As lojas elas tinham uma visão um pouco diferente, elas até hoje têm, e eu achava que nós precisamos escrever, deixar concretizado através da escrita algumas ideias. E eu me vali então de alguns conhecimentos, algumas conversas com irmãos do Estado, de outros estados, e passei a desenvolver algumas propostas, que são, aliás, propostas de a maçonaria sair um pouco do interna corporis para atuar mais efetivamente na comunidade, sem ter medo de trazer a sua verdade, porque hoje ela está em todos os lugares, né? Então, foi dessa maneira que eu ousei, tive a ousadia de escrever algumas coisas aí, nos 4 livros que eu escrevi. São 4 livros? São 4 livros, E estamos aí, tendo que o último, né, foi também o Grande Oriente que patrocinou uma parte dele, né? Foi o último aqui. Lembro do lançamento do último ainda, e o Repensando 2 eu tenho, porque comprei para fazer a leitura. Tem 1, 2, tem 1, 2, né? Quem somos e quem queremos também, foi o primeiro, na verdade. Isso aí, parabéns. Obrigado. Bom, a gente escutou um pouco das histórias de 52 anos de maçonaria, irmão Valdir. E nesse período de grão-mestre junto, grão-mestre deve ter percorrido muito o estado. Hoje a gente consegue fazer em 9 horas, quando eu não pego um avião, e faz em 45 minutos a Chapecó. Como é que era naquela época visitar a loja dos estados? Bom, eu comecei a atuar politicamente, vou dizer entre aspas, né, na maçonaria, junto com o Miguel, com o irmão Miguel Cristaques. Ele, na época, com o falecido também o irmão Cristiano de Bema, eles viajavam sós. Daqui, e como eu me relacionava bem com o Miguel, com o irmão Miguel, até eu nem era maçom quando eu já o conheci, aí passei a viajar com eles também. E as viagens eram no automóvel do Miguel, aliás, até de data um pouco recente, quem pagava as despesas do Grande Oriente era o grão-mestre sempre. Sempre o grão-mestre que pagava a partir daquele orçamento que nós criamos e tal. Aí é que o Grande Oriente passou a ter dinheiro para o grão-mestre poder. Mas até então, esse é um detalhe também importante, que do tempo do Miguel, ele pagava o aluguel, ele pagava o laboratório dele era onde nos reuníamos assim frequentemente. E as viagens, então, saímos com o carro dele. Ele tinha um Galaxy ali, a gente saía, e eram viagens de 15, 16 horas para assistir uma iniciação. Terminava a iniciação, voltava também. Voltava, eu lembrei de São Miguel do Oeste, que levamos 16 horas uma das idas. Meu Deus. E voltamos à mesma noite. Assistimos a iniciação e retornamos à meia-noite. Cada um dirigia um pouco e chegamos aqui na manhã do dia seguinte. Então era difícil, porque tinha pouco asfalto, e o asfalto que tinha era tão ruim quanto agora, né? E, enfim, mas assim nós fazíamos essas viagens para o sul do estado, para Joinville. Então, sempre tinha um carro de um daqui que estava, do grupo que estava na administração, e do peru aqui, que era eu que estava peruando ali no negócio, ajudando aí, mas era dessa maneira que funcionava, sabe? Tem mais alguma história que marcou, irmão, nesse período? Teve sim, uma que foi... infelizmente, né, aconteceu aquela enchente que teve em Tubarão, e que nós atuamos com bastante força ali, o Grande Mestrado junto com as lojas. Foi uma experiência assim, desagradável, mas prazerosa, porque nós vimos assim que houve uma participação muito grande de conseguir caminhão carregado de arroz, caminhões assim, de alguns irmãos, outros não, né, e profanos mesmo, que nos ajudaram. Então eu lembro daquele que foi, dada a gravidade daquela ocorrência, não quero nem comparar com as outras, porque eu não convivi, não vivi as futuras, mas aquela foi um momento assim extraordinário, e que nós, a maçonaria de Santa Catarina, a nossa, com certeza, agiram com muita força, com muita paixão
para resolver os problemas aqueles que precisavam dos locais que houve enchente. A enchente sempre é uma calamidade bastante complicada. A gente que é de Blumenau vive isso muito intensamente, e realmente o apoio da maçonaria é diferencial nesse momento. Mas, meu irmão, nós estamos nos encaminhando aí para a última parte do nosso podcast, e a gente gostaria de fazer algumas perguntas para o irmão. Uma delas é: como é que o irmão define a maçonaria na sua vida? É uma pergunta, assim, um pouco difícil, né? Porque são várias fases que eu passei, né? Eu diria assim que... Mas fique à vontade, que nós temos tempo aí. No início, o ponto assim mais importante, meu pai, na época vivo, ficou extremamente feliz de eu ter entrado na maçonaria. O sonho dele era ter sido maçom e nunca foi. Olha só, que interessante. E ele ficou muito feliz. Isso foi uma das coisas assim, que muito me agradou. Outras situações foi exatamente quando eu tive a oportunidade, naquela época, que era muito difícil, de ver as iniciações na época, que não eram com as iniciações como só ia acontecer nos dias atuais. Eu lembro de uma, para mim, curitibanos, para que tenha uma ideia. A igreja, nós fizemos uma iniciação numa garagem de São Joaquim, uma garagem com cadeiras, trouxeram de casas, de bares e tal, colocaram nas cadeiras, uma mesa de casa, uma mesa dessas mesas pequenas, e ali fizemos uma sessão de iniciação em São Joaquim. Quer dizer, foi emocionante pelo desprendimento das pessoas que lá estiveram. Posteriormente, nós tivemos em Curitibanos também uma iniciação que foi também em cima de uma oficina mecânica, tinha um sobrado, e ali foi montado um templo, onde se levou também cadeiras, mesas e etc., tudo o que é necessário para o funcionamento. E ali foi uma das primeiras reuniões da maçonaria em Curitibanos. Não foi instalado naquela ali, porque no momento não era inadequado. Mas foi feita uma prévia, uma pré-sessão, que eu me lembro assim, parece que foi isso aí. E, enfim, essas lembranças quando iniciou. Por exemplo, Brusque, eu lembro de Brusque, foi feito num clube, onde tinha uma biblioteca grande e tal, eu não me lembro como é o clube. E ali também se trazia os armários, de casa, o pessoal trazia de casa as mesas, para montar as mesas, as cadeiras. Então, isso aqui eu estou relatando para ver o desprendimento desses irmãos que tiveram naquela época. Então, nada de ter uma loja montada, cada um trazia até de casa para ajudar a contribuir. Essas são as três fases que eu lembro, que as três lojas que eu participei da fundação e que vi o desprendimento, a vontade de ser maçom. E acho que todos eles estão vivos, imagino eu. Mas foi uma época muito importante para mim isso aí. E nesse período todo, qual foi o maior desafio que o irmão enfrentou? Olha, eu não lembro assim exatamente. Houve uma época, foi um período eleitoral, que na época havia-se alguns embates políticos dentro da maçonaria, dentro do Grande Oriente, e da maçonaria em geral também, no Grande do Brasil e Grande Loja também. Mas eu acho que foi a região que eu estava já maçom, e foi muito preocupante naquela época, e até que houvesse a consciência de unir os grupos, que eram vários grupos, né, no momento assim, que se constituíram. Mas acho que a maior preocupação foi essa, que eu já estava acompanhando a administração na época do Miguel e o Lúcio, e eu estava lá por convite deles, eu fui participando disso aí, e isso preocupava eles e a mim também, porque a gente viu um momento assim que ficamos com muito medo de haver uma outra cisão, né? Até que houve a compreensão dos irmãos, das lojas. Isso foi um momento, para mim, foi muito difícil, porque eu já estava bem envolvido com a maçonaria, além de ser iniciado, mas bem envolvido com as atividades maçônicas.
Hoje, aproveitando essa questão política, que eu acho que o irmão é bem envolvido e gosta bastante, hoje os irmãos, a missão, na verdade, do maçom é a procura da verdade, né? E nos momentos que a nação passa por momentos polarizados, é muito importante que os irmãos tenham um conhecimento e saibam procurar o equilíbrio ao invés da polarização, né? Então, o irmão vê hoje as lojas trabalhando nesse sentido para buscar formar melhor os irmãos para que eles possam ter um embasamento político mais equilibrado dentro das nossas, principalmente dentro das nossas virtudes, dentro dos nossos princípios. Como é que o irmão enxerga isso? Nós estamos perdendo nosso tempo e não buscarmos alternativas novas. Eu acho que o mundo mudou, o mundo tem avançado na sua vida social, cultural, né? Política também, e nós ficamos um pouco marginalizados, porque eu posso dizer isso aqui, que uma época nós tentamos, como comentei há pouco, nos envolver com o mundo político. Na época tinha exatamente o Rogério Magri, nos abriu portas em São Paulo, em vários lugares aí. E aqui em Santa Catarina nós também, através dos irmãos aqui, com conhecimento, a gente procurou abrir um espaço para que nós também nos manifestássemos a respeito das ocorrências políticas, sociais, trazer um ideário já devidamente trabalhado, para contribuir achamos que isso aí fazia parte, porque historicamente a maçonaria, ela sempre atuou. Num determinado momento ela ficou dogmatizada, isso quer dizer, passou-se a trabalhar muito com dogmas, e esqueceu-se que ela é uma escola filosófica progressista, né? Então, se é progressista, ela tem que atuar, ou deixa de ser progressista. Enfim, eu acho que nós poderíamos, e temos material humano, acho que sociedade alguma tem tanto material humano bom e disponível como nós temos. Acho que isso aí é desculpa vocês que estão no comando aí, mas eu tenho já, inclusive meu livro, já escrevi algumas coisas aí daqueles livros, que acho que a gente poderia usar essa massa, esse grupo de maçons, para contribuir mais com a sociedade, não ficar a par da sociedade. E como a gente sabe que a própria nossa liderança, né, capaz, competente, né, nas lojas também, temos lojas assim, e tem, acho que algumas se dedicam mais assim a especulativa, especulativa e não operativa. Acho que ela tem que ser mais operativa, nos modos do que foi no passado. Mais ação, né? Mais ação, porque senão ela fica muito contemplativa. Tá? Talvez isso esteja colocado, mas é assim que eu vejo. Né? Eu acho que não, meu irmão, e a gente conversa muito sobre isso, né, Sereníssimo? Está nas nossas diretrizes justamente colocar um propósito para os irmãos para efetivamente trabalharmos em prol da comunidade. Na questão da gestão política é uma delas que é muito importante. Meu irmão, se pudesse definir a maçonaria com uma única palavra. Difícil. É um bom caminho para que o iniciado tome conhecimento das virtudes principais do ser humano, porque a doutrina dela é extraordinária, nos ensina a sermos lutadores, combatentes, tá? E nos ensina o caminho da retidão, tá? O caminho virtuoso. Penso que isso aí é o que ela me ensina e o que eu penso o que seja a maçonaria hoje. Bom, irmão Vadir, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de poder bater esse papo. O sacrifício do irmão de ter que relembrar como é que é pegar a estrada, porque para vir de Balneário aqui, com a BR-101 desse jeito é uma incógnita, de 1h10 a 6 horas, depende do dia. Né? Então, muito obrigado por esse carinho de ter vindo até aqui para bater esse papo conosco. Avelino, faz algum... Não, agradeço também o irmão Vadir pela sua presença, trazer para nós essas histórias que são imprescindíveis aí para a memória do GOSC. Muito obrigado, meu irmão. O irmão pode usar agora para deixar uma mensagem para os nossos obreiros do GOSC e para dar a sua despedida.
Olha, inicialmente eu quero reformar o meu agradecimento, no caso ao grão-mestre adjunto, por terem me propiciado essa oportunidade de dizer algumas coisas a respeito da maçonaria, talvez não sejam muito coerentes, mas eu não pude deixar de ser honesto em dizer aquilo que eu penso e colocar-me à disposição, embora já um velho de 82 anos, aí, um octogenário, com 52 anos de maçonaria, praticamente completa agora aqui, que estou à disposição, na hora que puder contribuir com algo, estou inteiramente disposto. Bom, obrigado. Assim encerramos mais um Gosquecast da série Aqueles que nos trouxeram até aqui. Em breve voltaremos com mais um episódio.